Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Em 1989, a comunidade dos Abelê fez uma festa de tristeza. Uma festa sempre é de alegria, mas a nossa festa lá não foi de alegria, foi uma festa de tristeza, mas nós, como não ia sair chorando, nós ia sair sorrindo. Era o último dia deles, nas terras que eles vinham habitando há gerações. Eu nasci nos Abelê e lá me criei, minha família já veio toda dos Abelê. A comunidade dos Abelê vivia dentro da área onde hoje é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Lá morava o seu Pedro Alcântara e Silva, conhecido como seu Noca, esse que você acabou de ouvir. E o seu Nilson Parente, um dos primeiros guias da Anied na região, de quem a gente falou no episódio passado. Pelas contas do seu Noca, os Abelê ficava a 5 léguas de São Raimundo Nonato, a cidade maior. Do vilarejo menor, Várzea Grande, o seu Nilson falava em 2 léguas. Os mateiros antigos costumavam medir a distância em léguas que eles percorriam a pé. Cada légua é mais ou menos uns 6 quilômetros de caminhada. Moravam na comunidade algo entre 50 e 100 famílias. O número varia um pouco nas teses que a gente encontrou. A maior parte das famílias, como a do seu Noca e do seu Nilson, vivia de extrair borracha da maniçoba. Era uma comunidade bastante isolada e que tirava o seu sustento da caatinga já há vários anos. Porque aí o povo já vivia tudo no mato. A maniçoba era vendido lá nos barracão mesmo, lá onde a gente furava. A gente só fazia lavar e se quiser já pesava. Quando foi fundado o Parque Nacional da Serra da Capivara, toda a comunidade onde morava o seu Noca e o seu Nilson teve que sair dali. Para quem, como eles, morava nos Abelê, era como se a cultura que eles tinham não importasse tanto quanto uma outra cultura, aquela que estava pintada nas paredes da Serra da Capivara. Mas no dia de sair, eles fizeram questão de celebrar essa cultura numa festa de despedida. Aí fizemos uma festa, foi reizada, foi quadrilha, foi representação da maniçoba, foi representação do fumo, foi representação do algodão, da momona. Então foi uma festa muito grande e bonita, até hoje está na história. Muitos dos moradores ainda não tinham para onde ir. Famílias levariam anos até conseguir se estabelecer em um novo lugar. Teve quem perdeu tudo. Num lugar longe do centro do poder, num lugar onde o governo custa a chegar, muitos culparam uma pessoa pelo desfecho dos Abelê. Anied Guidon, arqueóloga responsável pela ideia do parque. Eu sou a Kel Spinelli e você está ouvindo Os Caminhos de Anied Guidon. Esse é o episódio 5, Nem Tudo Que Reluz. No episódio anterior, a gente falou dos desafios naturais das primeiras pesquisas na Serra da Capivara e do pedido que a Anied encaminhou para o governador do Piauí para transformar a Serra da Capivara num parque nacional. Nesse episódio, a gente fala dos conflitos humanos que envolveram a criação desse parque. E no próximo, a gente vai falar dos conflitos científicos que derivaram das pesquisas arqueológicas que estavam acontecendo ali. Mas vale você saber que tudo isso, tanto os conflitos humanos quanto os científicos, estava tudo acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Como a gente viu, a Anied, a Silvia Maranca e a Águeda Vilhena de Moraes foram para o Piauí pela primeira vez em 1973. Só naquele ano, elas estudaram 55 sítios arqueológicos. No ano seguinte, a Silvia voltou lá com a Águeda mais uma vez, sem a Anied, para avançar um pouco mais no trabalho. As descobertas e as dificuldades dessas primeiras missões já foram tão grandes que elas começaram a ganhar a atenção da imprensa. Em janeiro de 75, por exemplo, foi publicada uma reportagem de página inteira no Estadão sobre a primeira missão arqueológica no Piauí. Desculpa militar, mas eu preciso destacar um trecho dessa reportagem. Anied não conseguiu recrutar homens, encontrando no empreendimento árduo e perigoso apenas 2 outras mulheres, Silvia Maranca e Águeda Vilhena de Moraes. A timidez é compreensível, pois os 3 meses passados pelas arqueólogas na região foram temíveis. Isoladas numa população selvagem e violenta, mas de uma gentileza e presteza extraordinária para com as 3 jovens mulheres, sem equipe médica
em precárias condições de higiene, sempre ameaçadas por cobras e inúmeros morcegos que sugam o sangue com risco de transmitir a raiva, condenadas a uma alimentação frugal, as 3 arqueólogas fizeram em 3 meses 700 quilômetros a pé, mais de 18 mil quilômetros de carro, transportando equipamento nas costas, trabalhando todos os dias. Decididamente, apenas as mulheres encontram em si energia ou paixão suficientes para suportar tal vida. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que os homens daquela época pareciam muito em dúvida se a pesquisa de campo na arqueologia era difícil demais para as mulheres ou se só as mulheres conseguiam suportar essa vida. A segunda questão é que os morcegos são essenciais para a natureza, super importantes. Lá na Serra da Capivara tem morcegos de 24 espécies. Uma delas de fato se alimenta de sangue, geralmente de cabras, mas poderia atacar os seres humanos ocasionalmente. Os morcegos podem ser transmissores de raiva, e a Silvia tinha muito medo deles, mas o texto é um pouco exagerado. E a terceira, parece bastante problemático considerar na mesma frase que a população era selvagem e violenta e gentil e prestativa. De qualquer forma, a reportagem comemorava que a equipe já tinha feito até ali o relevé de 8.400 pinturas rupestres. A matéria também dizia que a Nied tinha virado destaque na França. Tava todo mundo falando dela em Paris, porque ela tinha feito das descobertas no Piauí a tese dela de doutorado. E ela tinha defendido a tese na França para professores famosos, como Leroy-Gourhan. O Leroy era aquele responsável pela técnica de decapagem em níveis naturais, que a Nied depois adotou o resto da vida. A tese que a Nied defendeu se chamava As Pinturas Rupestres de Várzea Grande, no Piauí, Brasil. Com cada ano que eu vinha, nós íamos descobrir novos sítios. O arqueólogo precisa de informações sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre o povoamento recente e tudo, né? E quando eu comecei a procurar, vi que não tinha nada publicado, nunca tinha havido nenhuma pesquisa aqui. Então, em 75, eu convidei colegas meus, paleontólogos, zoólogos, geólogos, botânicos, mais uns 5 pessoas além de mim. E aí, então, nós ficamos aqui um mês fazendo toda uma pesquisa, eles coletaram todo o material para a pesquisa deles, e em 75 nós já tínhamos mais de 100 sítios com pinturas. Em agosto daquele mesmo ano, em 75, uma nova reportagem de página inteira falava em como o Leroy tinha ficado impressionado com as descobertas no Brasil. Ele disse que nunca tinha visto um conjunto tão completo. Nessa nova reportagem, o foco principal era fazer um alerta contra a destruição das pinturas rupestres. A matéria denunciava que funcionários do governo tinham passado pela Serra da Capivara e quebrado pedaços de pinturas com picaretas para levarem de recordação. A matéria também dizia que na Lagoa Santa, lá em Minas, onde também tinham sido encontradas pinturas rupestres e onde o naturalista dinamarquês Peter Lund tinha encontrado aqueles esqueletos junto com ossos de megafauna, a falta de proteção tinha levado a uma caça ao tesouro, com gente escavando ao redor das cavernas para ver se achava alguma coisa de valor. Eu não consegui saber se isso aconteceu mesmo, mas a reportagem usava essa história como exemplo para defender a criação de um parque nacional na Serra da Capivara. Dizia que as pinturas ali estavam sendo encontradas semi-destruídas, e tinha até uma entrevista com a Nied. Na entrevista, a Nied falava que a população local fazia fogueiras, dormia ou cozinhava nas tocas, deixando a fumaça estragar as pinturas. Ela também falava que não bastava conscientizar a população. Muita gente ali vivia em condições de pobreza e precisaria ver possibilidades de obter algum tipo de retorno financeiro com aquela descoberta para querer fazer parte dessa ideia de preservação. A Nied mencionava na entrevista a Lei de Proteção Arqueológica, dizendo que o professor Paulo Duarte tinha batalhado tanto para aprovar essa lei, mas que ela não tinha orçamento suficiente para ser aplicada e fiscalizada. E ela defendia que o Parque Nacional podia ser uma boa solução, porque ia proteger as pinturas e também levar dinheiro de turismo para a Serra da Capivara. Para ajudar na criação do parque, a Nied foi apostando na divulgação. Além de falar com a imprensa, ela e as colegas organizaram uma exposição com parte dos vestígios encontrados nessas primeiras expedições. A exposição foi lá no Museu Paulista, que hoje a gente conhece como Museu do Ipiranga. De volta a Paris, a Nied assumiu o cargo de professora assistente na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, passando a lecionar a disciplina de Arqueologia Pré-Histórica da América. Muita gente acha que a Nied mora em São Raimundo Nonato desde sempre, mas ela só se mudou para lá nos anos 90. Do começo dos anos 70 até o final dos anos 80, ou seja, durante todo esse processo de fundação do parque,
A Niede dividiu o tempo dela entre a França e o Brasil. Com as fotografias desses sítios, eu consegui que o governo francês mantém no mundo todo, nos locais do mundo que tem restos arqueológicos importantes, como o México, o Peru, o Egito, a Grécia, eles mantêm uma missão permanente. E daí criaram a missão permanente do Piauí. A partir de 78, com o sucesso das pesquisas, a Niede conseguiu dinheiro da França para uma expedição de 6 meses na Serra da Capivara. Foi nesse ano que começou a escavação do Boqueirão da Pedra Furada, onde a Niede encontrou vestígios que fizeram ela questionar a teoria de ocupação humana nas Américas. Mas a gente vai falar dessas descobertas no próximo episódio. Por enquanto, basta saber que as pesquisas na Serra da Capivara estavam a todo vapor, ganhando atenção nacional e internacional. Foi nessa época que a Niede escreveu para o governador do Piauí e enviou ao governo brasileiro um relatório das pesquisas pedindo a preservação do lugar. A resposta veio rápido. Em 5 de junho de 79, o João Figueiredo, o último presidente militar da ditadura brasileira, assinou o decreto 83548, que criava o Parque Nacional da Serra da Capivara, com o objetivo de proteger a flora, a fauna, as belezas naturais e os monumentos arqueológicos do local. Com o avanço das pesquisas, a região da Serra da Capivara, antes tão isolada de tudo, começou a receber missões arqueológicas cheias de estrangeiros. Por ali, começou a ser comum gente falando tudo que é idioma. E a Niede foi se tornando uma espécie de celebridade local. Ela passou a ser chamada de doutora, como é até hoje. A doutora na Capivara é a Niede. Algumas amizades da Niede cresceram muito nessa época, com alguns dos mateiros, como o seu Nilson Parente, o Joãozinho da Borda e o seu Nivaldo Coelho, se tornando fiéis escudeiros da Niede, fazendo trabalhos de técnicos em escavações, como ela disse para Cristiane Delfina. Aqui eu encontrei muitas pessoas absolutamente fantásticas, né? O Nivaldo, Joãozinho, são pessoas que foram nossos primeiros guias, que eram pessoas, assim, humildes, mas que tinham uma maneira de pensar, de viver a vida que eu acho extraordinária, né? Então eu encontrei realmente muitas pessoas aqui que conquistaram um lugar na minha vida, né? O seu Nivaldo tinha uma esposa que eu conhecia, a dona Carmelita, que naquela época ficava responsável por fazer marmitas para a equipe dos arqueólogos, agora já mais numerosos, quando eles iam para as escavações. O meu menino ia levar todo dia, ia levar o café, o almoço e a janta, lá na Pedra Furada. Lá na Pedra Furada, onde eles estavam comendo. A Silvia conta que nessa época já tinha uns 30 estudantes franceses indo para escavações. A Niede às vezes dava uma reclamada das marmitas por bilhetes que ela mandava. E a Silvia começou a acordar cedo para ajudar a dona Carmelita no preparo, até que os bilhetes começaram a vir com elogios. Nos finais de tarde, a turma gostava de dormir nas redes da casa da dona Carmelita, ouvindo seu Nivaldo tocando sanfona. Ele também sabia tocar pandeiro e cavaquinho, acompanhado pela dona Carmelita, que cantava. Dormia bem aí. Aí eu dizia, por que não dorme aqui dentro de casa? Não, ele diz que gosta de estar olhando para o céu e para a lua. O seu Nivaldo ainda mora nessa mesma casa. Muitos anos mais tarde, a Niede deu de presente para o seu Nivaldo um acordeão Scandale, vermelho, lindo. Ele tocou para mim quando eu fui visitar a Serra da Capivara. Nessa época, um professor ali de São Raimundo, o Zé Lopes, fazia o papel de introduzir a equipe arqueológica na comunidade. Ele até arrumou um lugar para armazenar os vestígios que estavam sendo encontrados e que não cabiam mais na pousada da Dona Delfina. Ali também ficavam hospedados os novos pesquisadores estrangeiros. Ele deu o nome de Centro de Pesquisas Interdisciplinares Niede Guidon. A Niede mandou apagar o nome dela e ficou só Centro de Pesquisas Interdisciplinares. Os pesquisadores iam para a escavação, voltavam e às vezes iam para o forró se divertir. Tem até uma história engraçada que envolve o Zé Lopes. Em 79, passou a funcionar um Rotary Club em São Raimundo Nonato. A elite da cidade queria conhecer as arqueólogas. Então o Zé Lopes convidou a equipe para um jantar de gala. Mas a Niede apareceu como vivia nas escavações, de jeans e camiseta rasgada. Imagina o povo todo arrumado, cabelo feito, roupa de domingo e a estrela da noite chega em trapos. Como a Silvia me contou. Depois o Rotary nos convidou e a Niede teve que falar uma calça toda rasgada, uma blusa. E lá, os ricos, esses têm a costureira. Eu não tinha uma blusa sem 2, 3 buracos de cada lado. Vestíamos como deu e
E foram. E fomos. Elas foram ficando cada vez mais conhecidas. A atual chefe do Parque Nacional da Serra da Capivara, pelo ICMBio, a Marian Rodrigues, era criança nessa época. Ela lembra de se encantar com as arqueólogas passando com os vestígios e era da turma que ia ver as exposições que a Niede fazia para todo mundo ver na pousada da Dona Dolfina. E eu lembro muito bem de ficar ali numa filinha, nós ficávamos, os meninos e as meninas, numa filinha esperando elas na porta do quarto para ver os esqueletos, né? Os crânios, as coisas, e elas mostravam pra gente, né? Imagina que encantador isso deve ter sido para as crianças. A Maria, por exemplo, ficou doida para conhecer a Niede. Certo dia ela passando, eu corri, pai, lá vem ela, corre, corre. Ela parou no carro, naquele carro maravilhoso. E meu pai disse, essa menina quer lhe conhecer, doutora Niede. E aí eu já vi assim, pedir autógrafo pra pessoa famosa, eu pedi um autógrafo. Ela disse assim pra Mariana Ellen, com carinho, um abraço de Niede. E aí eu coloquei no meu diário, viu? Tá lá até hoje. A Niede estava famosa o suficiente para dar autógrafo, mas o sucesso trouxe também certas desconfianças. E a questão aqui é que o parque foi decretado, mas demorou anos para sair do papel. Enquanto o parque estava só no papel, apesar do sucesso ou até por causa dele, a equipe enfrentava vários desafios para entrar nas terras que eram particulares. Para quem era da região, não parecia fazer sentido que esse monte de estrangeiro estava indo lá para o sertão e passando tanto perrengue para voltar com potes, pedras e ossos. Começou a circular o boato de que as arqueólogas estavam atrás de ouro ou pedras preciosas. E aí o que é que nós imaginávamos? Estava cavando tesouro, né? O tesouro arqueológico da nossa cabeça era ouro. Se falava muito Serra Pelada, ouro. Então aqui tem ouro também. Estão descobrindo, essas mulheres estão vindo de fora buscar, estão descobrindo ouro. Tem uma corrente de ouro dentro da Serra da Capivara. Tanto é que algumas pessoas ainda chegaram a ir procurar também, né? Para ser completamente honesta, já tinha gente desconfiando delas desde as primeiras escavações. Logo na primeira missão, aquela de 73, elas foram estudar um sítio chamado Queimada Nova, que depois foi base para a tese de mestrado da Silvia Maranca, em 75. Ele ficava no caminho para a Borda, onde morava o seu Joãozinho da Borda. Aí lá nós achamos aquele brinco dele, aquele verdinho. O sítio era rico em cerâmicas, que são a especialidade da Silvia, mas não só. Esse sítio ficava nas terras de um tal de Manu. Nesse sítio, eles acharam machados, discos de enfeite para o rosto e tembetás de jadeíte. Tembetá é um adorno indígena feito de pedra que é usado no lábio inferior. Jadeíte é uma pedrinha verde, que não é valiosa, mas é chamativa. Eu de bobo, eu mostrei o finado Druvalo. O Druvalo me ficou com ele, correu, mostrou o finado Manu, o irmão dele. Aí o irmão dele segurou aquela pedrinha. Era miudinho, não dava nem uma grama. Aí disse que em Brasília sabia se era esmeralda. O Manu mandou dizer que ninguém mais podia entrar na terra dele, e os trabalhos foram suspensos. Mas tinha um detalhe, o Manu estava preso. Segundo a Silvia, ele tinha sido condenado por matar um homem e era jurado de morte pela família dele. Mas o Manu estava preso entre aspas, porque apesar de condenado, ele só dormia na cadeia. Eu saía para catar água, porque na cadeia não tinha água. Saía para visitar a família, que ele tinha filhos, e vinha toda noite da cadeia, de terno e gravata, jantar conosco no restaurante onde nós jantávamos. Enquanto ficaram suspensos os trabalhos, o Manu não aguentou, e ele foi lá no terreno ver se tinha esmeralda ou se não tinha. E nessa, ele acabou morto pelos filhos do cara que ele tinha matado antes, aqueles que tinham jurado ele de morte. Mais adiante, teve também um político que ameaçou mandar matar a Niede se ela continuasse com as pesquisas. Ele achava que, com a fundação do parque, ela estava tentando se tornar proprietária da Serra da Capivara. A Niede conta sempre que ela foi até a casa dele e ameaçou ele de volta. Me avisaram que tinha um político que estava querendo contratar alguém para me matar. Aí eu fui na casa dele e disse, eu sei que você quer me matar, mas também eu já contratei alguém. Se me matarem, vem aqui e matei toda a tua família. Daí se acalma. Assim, eu fico impressionada que ela não tem medo de morrer mesmo, né? Porque se eu tivesse passado pela história do Manu, eu não sei se eu ia meter esse blefe. Dizem que por ali, na época, essa lógica do olho por olho, dente por dente, ainda era bem forte. Seu Joãozinho me contou que uma vez eles estavam escavando um sítio e tiraram de lá um esqueleto que parecia meio
recente demais. Essa pessoa era um homem, um viajante. Esse homem chegou lá na casa do nego velho, mandou a mulher do nego lavar a roupa. A mulher lavou, ele recebeu, foi embora sem pagar. O marido da mulher chegou, ela contou a história. Ele matou o cara por causa de uma lavagem de pano. Mas pra mim, a história mais inacreditável não é nenhuma dessas. Diz que um desses proprietários de fazenda começou a avisar na cidade que ia matar a Aniede se ela entrasse na terra dele. Ela ficou sabendo e foi na rádio da cidade. Foi na rádio e disse: quem quiser ver a minha morte, esteja amanhã de manhã, a tal hora, em tal lugar. Ela foi mesmo? Foi. Isso não é lenda aqui da região? Não é lenda, ela foi. Essa que você ouviu é a Rosa Tracalo, uma uruguaia que já nessa época começou a acompanhar o trabalho da Aniede na Serra da Capivara e é o braço direito dela até hoje. Quando a Malu Gali foi lá na Serra da Capivara conversar com a Aniede, ela também estava chocada com essa história. A senhora marcou o encontro, falou, quem quiser assistir, eu vou estar lá esperando. E aí a senhora foi. Pra quem tem aí uns 35 mais, ficou parecendo um duelo meio João de Santo Cristo, sabem, do Legião Urbana? O seu Joãozinho da Borda estava lá, ouviu o anúncio no rádio e não acreditou. Continuou com os afazeres dele, como ele me conta aqui. Passou um aviso na rádio. Se eu quisesse ver a amostra dela, era para ir para Toca, lá pro Serrote. Mas eu também fiz que nem... Para mim era uma ilusão. Quando chegou um portador, tem gente lá na sua casa, tá cheio de carro lá e polícia. Aí eu deixei o rapaz nascer, cheguei lá, era ela, mais outras pessoas, o amigo dela, o trabalhador dela. Tinha 3 carros e 3 soldados. Aí ela disse, não dá pro senhor ir mais nós pra Toca. Eu digo, eu posso levar o facão? Pode. Aí botei o facão na cintura. Eu fui no carro mais ela. Ele conta que eles chegaram lá e ele viu um matador se aproximando. Passei encostado em um sujeito, tava lá no piquete. Mas o sujeito perforado levantado nem a espingarda. Ah, mas ele tava? Tava mesmo. Eu vi. O matador olhou a comitiva de canto de olho, fingiu que não era com ele e partiu. Esperamos aparecer alguém, não apareceu. O dono da terra mandou chamar a doutora Nieda aqui na pensão, na Dolfina. Ela veio, ele disse, me dê 8 mil, pode trabalhar. Ela pegou, deu, abriu. E abriu de novo. Até que o parque fosse delimitado, pagar para entrar em sítios particulares podia ser a solução mais simples. Mas enquanto a Aniede sofria ameaças de morte por parte desses fazendeiros e políticos que não moravam no parque, mas que eram donos de terras na região, uma outra violência começava a acontecer com as pessoas que de fato moravam na área que ia ser demarcada. A gente vai para o intervalo rápido para você conhecer outro podcast patrocinado pelo Camp Serrapilheira. Você já presenciou uma cena que o mundo precisa saber, só que ninguém estava vendo? E se eu te disser que a gente foi para uma ilha cheia de histórias assim? Estamos no ônibus agora, vai começar a nossa aventura hoje. Por que a gente largou as nossas vidas em São Paulo e veio passar um mês na Ilha Anchieta? Nós somos biólogos e a gente passou um mês nessa ilha, onde ninguém mora, procurando um animal muito louco, a raia-chita. Voltando de um mergulho, a gente viu uma tartaruga muito grande. A gente viveu histórias incríveis e ainda descobriu alguns mistérios sobre a ilha que a gente quer compartilhar com você, porque a gente gravou a viagem toda. Gravando. Estamos indo, fazendo uma trilha, eu e Gabi. Eu tô muito cansada. Eu sou a Gabi Longo. E eu sou o Lucas Andrade. Ouça Sinal de Vida, um podcast novo sobre viagem de campo e as vidas que se encontraram ali. A partir de junho de 2024, em todas as plataformas de áudio. O processo de fundação do Parque Nacional Serra da Capivara estava trazendo ameaças para a Aniede até de morte. Mas isso também tinha a ver com o fato de que a demarcação das terras do parque ficou por um tempo, digamos, empacada. O parque foi criado por decreto em 5 de junho de 79. Era o Dia do Meio Ambiente e, naquela época, diversos parques nacionais começaram a ser criados. Naquele mesmo dia do mesmo ano, foram criados também o Atol das Rocas e o Parque Nacional do Pico da Neblina. Então, foi uma mistura de insistência da Aniede com oportunidade. Conseguimos que fosse criado o Parque Nacional, mas ninguém foi nomeado para o parque. Então eu via que aqui criar o parque tinha sido até pior, porque daí as pessoas na sua área particular, no seu terreno particular, não deixam outros vir caçar nem desmatar. Então todo mundo ia desmatar no parque, porque era do governo, não tinha ninguém tomando conta, entende?
Só em 1984, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, órgão anterior ao IBAMA, repassou recursos para o Instituto de Terras do Piauí fazer o levantamento social e fundiário do parque. E aí, se por um lado parecia que finalmente ia começar a demarcação das terras, protegendo as pinturas e facilitando as pesquisas, por outro, já se sabia que viria por aí uma grande questão, porque naquela época, tanto o Código Florestal quanto o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros determinavam que nenhuma comunidade humana continuasse trabalhando ou morando dentro de uma unidade de conservação. Isso valia para todos os parques nacionais. E tinha gente morando no parque. Tudo nesse processo foi problemático. O Instituto de Terras do Piauí terceirizou a questão para uma empresa privada. E essa empresa parece que nem lá foi, porque no relatório não mostrava a presença de moradores na área do parque. Como nada saía do lugar, a missão franco-brasileira conseguiu a transferência do levantamento social e fundiário para outro órgão, o Instituto Antropológico do Rio de Janeiro. Só então foi feito um levantamento da quantidade de moradores na área do parque. E aí tentaram encaminhar um processo de indenização das terras, quando descobriram um entrave. Aqui era uma escola do povoado antigo que estava aqui. Aqui que era o Zabelê? Aqui era o Zabelê. Circulando pelo parque com a Nied em 2011, a Cristiane Delfina visitou essa região. Você pode contar um pouquinho o que aconteceu? Aí, o Zabelê, então, quando começamos a trabalhar aqui, inclusive foi muita gente daqui que me mostrou os sítios e tudo. Falei que a gente estava pensando em pedir para criar um parque. Eles diziam, que bom, porque daí a gente sai daqui, porque aqui é muito longe, não tinha estrada, eles iam a pé para a cidade. E quando tinha uma criança doente, até chegar na cidade já morreu. E realmente eles queriam muito sair daqui. Depois, quando foi criado o parque, teve aquela questão de demorar, entende? E daí surgiu... A coisa pior foi o seguinte, que todos os moradores daqui era tudo terra do governo. Quer dizer, eles não tinham documento. Então, o governo não podia pagar. Eu acho que faz sentido a gente aqui tentar entender a história de ocupação dessas terras, que tinha sido bastante violenta. Lá atrás, na chegada dos portugueses ao Brasil, essa região era, como todo o território brasileiro, ocupada por povos indígenas. O território do Piauí era um pouco desconhecido e ele acabou sendo o último a ser colonizado. Tanto que indígenas perseguidos em outros estados fugiram para lá. No primeiro relato da região, que foi feito por um padre em 1696, dizia que ali tinham 36 aldeias. Estima-se que quase 370 mil indígenas. No final do século XVII, sertanistas começaram a ocupar o interior. Foi a primeira fase de extermínio dessas populações indígenas. É possível que nessa época ainda tivessem por lá etnias descendentes dos primeiros ocupantes das terras, aqueles que faziam as pinturas rupestres. Um dos sertanistas, ao morrer, deixou fazendas para os padres jesuítas. Foi um período um pouco menos turbulento, mas quando os jesuítas foram expulsos do Brasil no século XVIII, uma nova campanha violenta foi feita contra as etnias que ainda resistiam. Quase toda a população indígena foi morta. Os que sobreviveram foram apagando as suas origens. Para se ter uma ideia, no censo do IBGE de 2022, só 137 pessoas se declararam indígenas em São Raimundo Nonato e 5 em Coronel José Dias, as cidades próximas à Serra da Capivara. A morte dos indígenas beneficiou quem tomou posse das terras, como Vitorino Paes Landim, que em 1855 se tornou dono de 3 fazendas na região onde é Várzea Grande e o Sítio do Mocó. O Sítio do Mocó é uma comunidade na entrada para visitar a região da Pedra Furada. Várias famílias moravam lá, mas como a área fica do lado de fora do parque, a negociação ali foi fácil. Foi só indenizar as terras que eram usadas para agricultura e para a criação de gado que ficavam do lado de dentro. E ali os títulos de posse eram mais regularizados. Só que no final do século XIX, muitos dos que moravam no Sítio do Mocó e na região começaram a se dedicar à extração do látex da maniçoba durante o ciclo da borracha. O seu Nivaldo, o seu Nilson, o seu Noca, todos os primeiros guias da Nied na região trabalhavam como maniçobeiros. Alguns dos maniçobeiros, os mais pobres, começaram a entrar na Caatinga, e lá eles fundaram um povoado, o Zabelê, em 1902. O Zabelê tinha casas de taipa, escola, cemitério e alguma criação de gado. Outros maniçobeiros se instalaram em moradias feitas diretamente nas tocas, as mesmas tocas onde estão as pinturas rupestres, as mesmas que foram ocupadas pelos povos originários milhares de anos atrás. Eles se instalaram principalmente na região da Serra Branca, onde até hoje tem um olho d'água que não seca,
Ter acesso à água é bem importante numa região de tanta seca. As casas feitas nas tocas tinham divisões de cômodos de pedra, barro e taipa. Tinham fogões de pedra para cozinhar farinha, sabão e beiju. A maniçoba fez sucesso em 2 ciclos. O primeiro terminou em 1910. Com a queda dos preços, muita gente saiu, e outros começaram a explorar outra planta, o trapucá. Foi nessa época que o pai do seu Noca se mudou para a região. Meus pais usavam mais caçar a resina do trapucá, mas aí com o espaço do tempo, quer dizer que apareceu outras indústrias que matou o preço do trapucá, e aí a gente foi viver de furar maniçoba. Depois, a maniçoba voltou a ficar em alta. Chegou até gente de fora que começou a se instalar por ali. Veio gente ali do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Aí essas pessoas ficaram por aqui mesmo, até a maniçoba chegar e dar o preço para eles sobreviver. Aí trouxeram as famílias. Quem morava nas tocas da Serra Branca trabalhava por ali mesmo e dormia em casa, nas tocas. Quem morava nos Abelê passava 15 ou 20 dias direto na mata, às vezes pedindo abrigo para parentes ou colegas nas tocas da Serra Branca. A gente cavava maniçoba, que era o primeiro leite, e aí ia passar o segundo, que é o segundo leite, para poder a gente apanhar aquela maniçoba primeira. Ficava durante 15, 20 dias lá no barracão, limpando a maniçoba, que tudo é na mata. O trabalho era penoso. O maniçobeiro saía muito cedo para furar maniçoba. Furava perto da raiz e deixava pingando. Depois passava recolhendo a seiva e levava para tratar no barracão. Os barraqueiros, donos do barracão, compravam a maniçoba e vendiam roupas e outros alimentos para os maniçobeiros, que para não ficar devendo sempre para esses barraqueiros, costumavam ter alguma plantação para consumo próprio, como mandioca. E eles também costumavam caçar. O barraqueiro depois levava a produção para vender na Bahia e de lá essa produção era exportada para fora do país. Eu fui até a Serra Branca esse ano com o guia Júlio Filho. E aqui a gente está a quantos quilômetros de São Raimundo? Na média aí de uns 50 quilômetros, né? Até o final vai dar uns 60. Até o último sítio para se visitar aqui quando a gente tá indo, entendeu? E na época que a Aniede chegou para cá, eles vinham como? A pé. A vida dos maniçobeiros acontecia toda dentro da caatinga. A comunidade era tão isolada que muitos casamentos eram feitos em família. Partos aconteciam ali mesmo nas tocas ou lá nos Abelê. Nos finais de semana e dias santos, tinha festa e reuniões coletivas, como missas, batizados e novenas. Na toca do João Sabino, que você ainda pode visitar hoje na trilha da Serra Branca, tem uma pedra larga que funcionava como terraço para comemorações. E aí, com esse festejo que ele fazia aqui, que essas festas religiosas de São João, isso aqui deveria juntar muita gente, né? E é o pessoal da comunidade Serra Branca, Abelê, até mesmo da região de Coronel Zé Dias, o pessoal vinha para cá. Como seu Nivaldo, que foi um dos guias da doutora Aniede, ele tocava e ele disse que se deslocavam para cá para participar desses eventos. Nas tocas foram encontrados também alguns jogos. Um deles é o jogo da onça e dos cachorros, que tem raiz indígena. Lá na Serra Branca tem um jogo desse gravado em uma mesa de pedra para o visitante que quer ver. É um tipo de jogo de dama em que uma onça joga contra vários cachorros. Quem está jogando com a onça tem que capturar 5 cachorros. E quem está jogando com os cachorros tem que conseguir encurralar a onça. Eu achei um jogo desses disponível do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná. E eu vou deixar um link no site para quem quiser jogar em casa. Entre os maniçobeiros tinha também alguns grandes contadores de histórias, como o seu Nilson. Era uma delícia ouvir o seu Nilson contando causos de caçadas de onças, de fantasmas que apareciam na Serra da Capivara, de almas penadas e até de almas de indígenas que apareciam nas tocas. No final dos anos 60, o ciclo da maniçoba foi chegando ao fim. A maior parte dos maniçobeiros que moravam em tocas deixaram a região ou se mudaram para os Abelê. Quando a Aniede chegou na Serra Branca, tinha uma única família que ainda morava nas tocas, do seu Oswaldo Salbino, com a esposa Delmira Paz e seus 13 filhos. A Aniede tirou até uma foto deles em 1978. Nos Abelê, as famílias começaram a tentar sobreviver com outras atividades. E aí depois da maniçoba, e aí veio o algodão, veio a momona, veio o fumo. O povo trabalhava muito com essas coisas. Foi nessa época que começou a acontecer o processo de retirada dos moradores dos Abelê. E aí aconteceu uma coisa que se repete bastante na história da Aniede na Serra da Capivara.
Ela pede para o governo fazer, o governo não faz. Aí ela puxa para si a responsabilidade e tenta resolver sozinha. Ela termina muito admirada por tudo que dá certo e muito odiada por tudo que dá errado. Em 1986, a Niede criou a Fundação Museu do Homem Americano, a Fundan. É uma organização que foi fundada para preservar o patrimônio cultural e natural do Parque Nacional Serra da Capivara, uma entidade civil sem fins lucrativos. Entre 87 e 89, a Fundan ficou mediando as negociações entre os moradores e o governo. E também começou a captar dinheiro para construir as instalações do futuro parque. Tentando ajudar no processo, a Fundan até propôs implementar um projeto de acompanhamento educacional e ecológico que poderia permitir que os moradores ficassem dentro do parque. Mas isso era contra o Código Florestal e contra o regulamento dos parques nacionais da época. E então, finalmente, nós conseguimos convencer Brasília de indenizar pelas benfeitorias, porque já que eles não tinham a título de propriedade, e daí então nós ficamos encarregados de fazer a avaliação e a gente avaliou bem alto o preço. A terra também não tinha grande valor aqui, de maneira que eles receberam uma quantia significativa que dava para começar a vida fora, né? Quando foram receber o pagamento, com essa mistura entre governo e Fundan, teve morador que não sabia de quem cobrar. Tem relatos de gente tentando receber o pagamento da Niede, a Niede mandando procurar o IBAMA, que mandava de volta para a Niede. Ficou tudo um pouco confuso. Mas o pagamento foi sendo feito aos poucos. Não, a minha família não teve muito problema. Não, porque eu tinha minha roça, tudo que tinha na terra foi feito o levantamento e cada um teve um preço. Tá, mas esse dinheiro foi justo, o senhor achou? Não? Foi não. Não foi? Não foi. Foi indenização de preço de dúzia de laranja. E aí, todo mundo teve que sair. Foi quando teve aquela festa de tristeza, aquela do começo do episódio. Aquela tão simbólica e tão poética da comunidade mostrando para si mesma que tem valor e cultura. Como me contou a dona Alberta, esposa do seu Noca. Lá a gente teve que sair e aí tiveram uma ideia de fazer uma festa na saída. Aí fizeram um reizado para despedir do que a gente ia fazer. Não foi uma festa assim de alegria, mas foi para ficar na história. Pouco depois, todos os resquícios do povoado foram destruídos. Só o cemitério de Zabelê ficou dentro do parque. E os moradores antigos reclamam que para ir visitar os seus mortos precisam de autorização especial e de guia. Alguns deles conseguiram comprar uma casa, um terreno com dinheiro das indenizações. Mas teve gente que gastou em outras coisas e teve quem disse que nunca recebeu. Mas daí aquela coisa, um comprou um caminhão, não sabia guiar direito, na primeira curva destruiu o caminhão. O outro trocou a mulher velha dele, que tinha ajudado, que tinha os filhos, tudo por uma novinha bonitinha, largou mulher e filho, e daí acabou tudo mal. Muitas das pessoas do Zabelê acabaram se mudando de cidade ou até de estado e perderam vínculos com as suas comunidades. Não se pensou em como preservar esses laços ou no que as pessoas do Zabelê poderiam trabalhar. Depois que saímos do Zabelê, nós passamos 10 anos sem ter onde trabalhasse, porque a nossa profissão era no mato. Nós plantávamos mamona, nós plantávamos algodão, milho, feijão. Então nós só sabíamos trabalhar na roça. Quando nós chegamos na cidade, aí nós não sabíamos fazer nenhum traço de massa. Foi uma parte que a gente sofreu muito. Muitos passaram precisão, outros até fome passaram. E aí, na falta do governo funcionando, a comunidade personificou a culpa em uma pessoa, a Niede Guidon. Muita gente virou a cara para ela. Aqui o seu Joãozinho da Borda, que você já ouviu nesse episódio. E o povo pensava muita coisa errada da doutora Niede. Os próprios guias dela assinou o abaixo-assinado para tirar ela daqui. Aí foram até eu, para me assinar. Eu digo, assino não, que ela não está roubando aqui nada de ninguém. A Mariana Rodrigues, hoje à frente do parque pelo ICMBio, fala de como foi esse momento para a comunidade em relação à Niede. Eu lembro que foi um momento de muito desespero, porque as pessoas viviam ali desde sempre. E aí confundiu-se muito os papéis institucionais também, né? Porque ela era a presença mais forte ali, a presença da pesquisa.
Mas quem cria o parque, indeniza é o governo. Não foi um conflito, digamos assim, um conflito físico, né? Mas foi um conflito de afastamento. As pessoas começaram a se afastar do parque, da área institucionalizada. Tanto é que quando eu fui estudar para entender esse processo, a comunidade ela foi muito clara assim nos questionamentos, que eles diziam que não conheciam o parque, né, mas conheciam antes de ser parque. Havia ali um território com dois sentidos, digamos assim. De novo, não me parece que seria função da Fundan, mas parece que a Nied e a sua equipe, com seu levantamento de recursos, tentou até comprar uma nova área para instalar os antigos moradores do Zabelê, mas não deu certo. Eu li relatos de que, por causa de uma manobra política, a área se tornou uma fazenda de caju. Mas o seu Noca me diz que eles não aceitaram ir para lá porque a área era ruim para plantar. Foi só 10 anos depois, em 1997, que o INCRA ofereceu aos antigos moradores um novo território, nas margens da cidade de São Raimundo Nonato. E para falar a verdade, até a história de como esse terreno virou deles é um pouco confusa. Dizem que um fazendeiro sugeriu que eles ocupassem a área, e eles ocuparam, acampando ali na frente. Os antigos moradores do Zabelê até denunciaram um incêndio criminoso que foi iniciado na tentativa de tirá-los de lá. No final das contas, o INCRA foi avisado e o terreno foi oferecido para eles. Receberam uma terra lá embaixo, perto da cidade, a mais ou menos uns 10 quilômetros da cidade. Então eles receberam terreno e R$18 mil para fazer uma casa e para poder então se instalar lá. O seu Noca e a família, na época, já estavam até morando em Salvador, mas voltaram. A comunidade decidiu chamar o novo bairro de Novo Zabelê. Vamos lá, você vai acompanhar o Ciborgue, vamos lá. Essa é a ginga da capoeira. Olha a ginga, menino, não é brincadeira. É no Novo Zabelê que hoje fica um pequeno museu, o Musabe, que conta a história do povoado. Lá também acontecem aulas para a comunidade, como a capoeira que eu presenciei. Não é brincadeira, segurei! Quem fundou o museu foi o Iderlan de Souza, que nasceu no antigo Zabelê e depois se formou arqueólogo, chegou a trabalhar com a equipe da Fundan. Ele era criança quando saiu do Zabelê com a mãe. Eu só tenho um fragmento de memória, que é uma pitombeira com uma trilha, como se fosse uma imagem, e eu sei que é de lá. E aí já perguntei, já investiguei, e existia realmente esse lugar. Só isso que eu lembro. Então, isso me fez ir atrás mais ainda, para reforçar minha identidade enquanto pertencente ao antigo Zabelê. Lá no Novo Zabelê, fizeram uma pesquisa entre os alunos sobre as histórias das suas famílias. Muitos deles não sabiam do histórico do trabalho com a maniçoba. O resgate dessa história foi um dos motivos para o Iderlan fazer o museu. Lá tem fotos, objetos antigos das casas e uma árvore de maniçoba. A comunidade só não quis que o museu fosse feito com dinheiro da Fundan. De qualquer forma, entre os mais jovens, muitos se beneficiaram da criação do parque. Vivem do turismo, são guias. Outros se beneficiaram do desenvolvimento da região e fizeram faculdade, como o Iderlan. A Marian não era do Zabelê, mas acabou se tornando arqueóloga e hoje é chefe do parque pelo ICMBio. Ela também tem um instituto que resgata a história das comunidades locais, que se chama Instituto Olho d'Água. Em 2014, foi criado um projeto que se chama Trilha Caminhos dos Maniçobeiros. Tomou medidas de conservação nas casas nas tocas e capacitou guias para contarem sobre como era a vida nesse período. O seu Noca faz parte desse projeto e hoje ele conta para os turistas como era a vida antiga. Passados mais de 20 anos, são poucos os que ainda se ressentem da doutora, e são normalmente os mais velhos. O seu Noca, como trabalhou com ela e hoje tem todo esse reconhecimento do parque, não se sente assim. Se pudesse escolher hoje, o senhor preferia ter ficado lá no Zabelê? Não, eu preferia ficar aqui mesmo. Eu, no Zabelê, meu pensamento que era de caçar, de andar no mato, era de sofrer. E aqui o meu pensamento já é outro pensamento, é de viver, de trabalhar de outra maneira e ter outra vida melhor. Meus filhos têm cada um uma vida mais melhor. Tiveram outras oportunidades, o senhor acha? Tiveram muita oportunidade, depois nós chegamos aqui. Tem uma coisa interessante sobre a comunidade do seu Noca e do seu Nilson que eu não disse antes. O nome da comunidade vem de uma ave, Zabelê. Zabelê é uma ave brasileira
que tipicamente vive na caatinga. Ela é pequena, ela é meio marronzinha e ela gosta de viver pelo solo. É uma ave que tem esse piado forte, de 3 ou 4 notas seguidas. O seu Nilson me contou que o próprio nome da comunidade teve a ver com a caça de umas abelê feita pelo fundador. As abelês deixaram de existir em alguns lugares, onde foram muito caçadas ou onde seu habitat foi destruído. Não é uma ave em extinção, mas é vulnerável, que quer dizer que ela pode entrar nessa lista. Parece pouco provável que as abelê fosse colocada em risco por essa pequena comunidade de pessoas, mas certamente a fundação do parque, com a consequente proibição da caça dentro da área que ele compreende, é boa tanto para as abelê como para todas as outras espécies que vivem ali. O parque também é bom para a caatinga, que é o terceiro bioma brasileiro que mais sofre com desmatamento. A caatinga hoje representa 10% do território nacional, mas só 2% das áreas de proteção integral, como é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Se fosse hoje, essa preservação talvez tivesse sido feita sem prejudicar os moradores dos abelê. A Constituição de 88 já começou a reconhecer os direitos sobre as terras aos povos indígenas e às comunidades quilombolas. E em 2007, um novo decreto expandiu o entendimento do que é uma comunidade tradicional e passou a prever que a implantação de unidades de conservação precisam solucionar ou minimizar os conflitos com essas comunidades, valorizando os conhecimentos delas. Quem sabe hoje o parque teria sido criado sem que ninguém tivesse sido tirado de lá, ou com adaptações menos dramáticas ao estilo de vida deles. Da forma como aconteceu, a fundação do parque me faz pensar em algumas coisas. Uma delas tem a ver com o papel dos cientistas na sociedade. A gente não devia esperar que um cientista, além de realizar suas pesquisas, tenha que enfrentar a ameaça de morte ou arrumar dinheiro para construir um parque nacional. E o paradoxo é que se a NIED não tivesse feito isso, muito provavelmente esse parque não existiria. A gente não saberia do tesouro arqueológico que tem lá e eu mesma nunca teria ido lá visitá-lo. Mas, principalmente, o jeito que a fundação do parque aconteceu me faz pensar sobre o que a gente considera que tem valor. Quando a NIED chegou lá, ela deu valor para as pinturas de milhares de anos atrás, que para quem era da região não tinha valor algum. Tanto que as pessoas desconfiaram que ela estava buscando ouro ou esmeralda. Naquela ocasião, o conhecimento científico e acadêmico ficou acima da memória e dos conhecimentos de quem vivia ali no parque, os maniçobeiros. Ironicamente, foi o conhecimento científico a maior dor de cabeça da vida da NIED. Porque nessa mesma época, no meio das ameaças de morte e dos conflitos para a fundação do Parque Nacional, a NIED e a sua equipe encontraram no boqueirão da Pedra Furada evidências que fizeram ela questionar como e quando o Homo sapiens chegou nas Américas. E é claro, isso deu muita briga. Mas isso é história para o próximo episódio. Eu sou a Kel Spinelli, criadora, roteirista e apresentadora desse podcast. A produção é do B9, com apoio do Instituto Serra Pilheira. O Alexandre Potashev faz comigo a direção criativa e a Giovana Romano está na equipe de roteiro. O Theo Ruprecht é mentor desse projeto pelo Instituto Serra Pilheira. A pesquisa é do Fábio Siqueira. A trilha sonora é composta por Felipe Consolini. A edição e a finalização do áudio são do Gabriel Pimentel. A identidade visual é da Vanessa Gasparini. Nesse episódio, usamos entrevistas de NIED Guidon para Cristiane Delfina, feitas para o documentário A Mulher Original, e uma entrevista dada pela NIED para a atriz Malu Gali. O Carlos Eduardo Freitas leu para a gente o trecho de uma reportagem do Estadão sobre as descobertas do Piauí de 1975. Assina o nosso feed para não perder nenhum episódio e procura pela gente no site do B9. É www.b9.com.br/podcasts. Até a próxima!